beta, ou seja, que são sensações corporais, e ele, através desse maquinário mental, transforma ele em elementos alfa e vai costurando um elemento alfa no outro, e aí vai criando a tal da barreira, do qual seria a barreira entre o consciente e o inconsciente. O que acontece? Na ciência da contemplação, ela nos ajuda a observar os elementos beta no corpo, não reagir, ser um observador, um empírico, um observador dos elementos beta, percebendo como eles tendem a se transformar em pensamentos, por exemplo, sensações super desagradáveis de raiva, que normalmente o gatilho são injustiças, que a gente interpreta dessa forma, nos trazem pensamentos de vingança, dos mais diversos tipos de pensamento. Então, ao invés de ficar na questão dos pensamentos elaborados, a gente volta para a observação dos elementos beta, em foco, no corpo, no soma, relaxado, tranquilo, equânime, observando as sensações do corpo. O que acontece? Quando a gente, então, nos estados de repouso do cérebro, o primeiro que se observou foi o Default Mode Network. Então, o que acontece? Quando a gente não está numa tarefa específica, algumas regiões do nosso cérebro estão ativas, em ressonância, funcionando de forma integrada. O modo default, então, quando a região posterior do córtex cingulado e a parte medial pré-frontal do córtex, quando a gente está nesse estado, a gente está num estado de mind wandering. A gente, então, está divagando a partir da nossa própria experiência biográfica. Então, a gente está nas nossas reminiscências, a gente está imaginando o futuro a partir das nossas experiências no passado, e a gente está nisso que eu chamava desse xalalá mental histórico biográfico. O Default Mode Network, ele atravessa vários dos transtornos psiquiátricos, então ele se apresenta hoje como um importante mediador. Então a gente precisa aprender a sair do default, primeiro perceber que está nele e aprender a sair desse modo de pensamentos do mind wandering. Então, do título, por exemplo, da ruminação, que é tão importante na questão da depressão. Então, o que acontece? O principal jeito de a gente sair do default é a gente entrar nesse modo, por exemplo, do Dorsal Attention Network. Ou seja, quando a gente observa um objeto externo, que seja esse copo, e observa esse copo da mesma forma que a gente observava a praia, a temperatura, a luz, observa ele sem referenciais autobiográficos históricos, a gente ativa redes neuronais que são responsáveis pela questão atencional. E com isso a gente escapa do funcionamento do default. Então esse é o primeiro passo do campo contemplativo, ou seja, relaxar o corpo e observar a sensação do ar que entra e a sensação do ar que sai. Mas daí a gente tende a fazer autobiografias. Diz, não, mas isso, o que vão achar, o que não vai achar, vai ser bom, isso e aquilo. E daí a gente relaxa o corpo, deixa essa necessidade de reminiscências, desse mind wandering, solta ele e volta para as sensações. Então, quando a gente está nesse estado, a gente está ligando, ativando essa rede Dorsal Attention Network. Outra rede que se ativa é a rede de saliência, que ela está relacionada quando a gente observa as sensações do corpo. Observa, olha, meu pé está um pouquinho frio, está tocando o chão de tal maneira, está um pouquinho frio, talvez porque eu esteja um pouco nervoso, né? Então, mas quando eu começo a observar as sensações do corpo e eu ativo principalmente a ínsula dentro desse circuito de repouso do cérebro, eu também saio do default.
Aqui são trabalhos muito interessantes que mostram a costura desses estados de repouso mentais a partir das questões das substâncias brancas e mostram como eles estão interconectados e como eles funcionam de uma certa forma como um acorde de diferentes regiões mentais funcionando de forma integrada. Essa parte aqui representa, né, isso são estudos de estatística que com exame de neuroimagem mostra o seguinte: quando a gente usa o córtex frontal dorso-lateral, a gente pode tanto acoplar ele ao default, quanto a gente pode acoplar ele no funcionamento da questão atencional. Ou seja, quando a gente começa a usar o nosso córtex pré-frontal dorso-lateral. Então, mesmo quando a gente está nesse estado de mind wandering e a gente está viajando nas nossas próprias neuras, daí quando a gente faz análise, se trata, né? Eu me lembro que eu cheguei para análise e pensei, quanto que é a consulta? Cara, o médico disse, é tanto, disse, dá para pagar umas 3 ou 5 e eu vou me livrar disso, né? Demoraram 8 anos, mas o que acontece? A nossa análise, os momentos que a gente tem trabalhando, quando a gente entra nesses estados de devaneio neurótico, vem essa instância que se forma nesse terceiro intersubjetivo que fala, olha, Rodrigo, não é bem assim, tu sabe que tu tem essa faceta de tal jeito, sabe que tem... Então isso é quando a gente ativa o córtex frontal, o dorso lateral. Então essas redes todas, elas funcionam de forma super dinâmica e interagem uma com as outras. Importante ficar ciente de que sempre que a gente está no default, ou seja, quando a gente está em mind wandering, ou quando a gente está ruminando, são estados de funcionamento do cérebro associados à patologia. E o que acontece? Ficou muito claro que esse é um meditador experiente, um francês, que era lá de Sorbonne, um pesquisador, que virou monge, foi morar no Tibete, né? E ele é um grande exemplo porque ele é um cara que consegue, de forma top-down, ou seja, a partir da questão do controle cognitivo, dorso-lateral, pré-frontal, córtex, ele consegue organizar o funcionamento do setup mental dele. Então ele é um cara famoso porque pede assim, fulano, entre em um estado de sono com sonhos lúcidos. Em 6 minutos ele acessa isso. E esses estudos mostram, então, como que por sincronicidade se consegue treinar o cérebro. Então, o que acontece? Esses estados todos aqui, de embodiment, self-awareness, meta-awareness, esses estados todos estão relacionados a ativar a ínsula, a ligar o sistema atencional e meta-awareness de um funcionamento de córtex frontal, dorso lateral pré-frontal córtex, né? E os estudos, hoje a gente tem essa felicidade de poder demonstrar isso. Então os estudos estão mostrando que, de fato, os diferentes estados meditativos, eles modificam o setup de funcionamento mental. E por plasticidade, a gente muda as vias de substância branca do nosso cérebro, a gente reconstrói certas estradas e, de fato, a gente consegue modificar a nossa capacidade de estar atento, de estar no aqui e agora, de conseguir observar as sensações do nosso corpo e de não ser tão refém do xabalá mental que muitas vezes nos arrasta para um lado e para o outro. Então, tem as referências aí, tem diversos estudos mostrando, fica bem claro essa questão da ativação da parte do dorso lateral, fica bem evidente também nos trabalhos a questão do córtex singular, sair de uma parte mais posterior para uma parte mais anterior, e isso está relacionado com esse treino meditativo que tem uma tradição já de mais de 2.500 anos. Mais de 3.000 anos se a gente for incluir o yoga na questão das ciências contemplativas. Então, o que acontece? Esse é um estudo muito interessante, que é uma revisão da Nature de 2016,
que ela mostra as diferentes estados da questão do sonhar, do mind wandering, mas também da criatividade de a gente reviver as nossas próprias questões egóicas, da questão da ruminação, e ela estabelece um framework de a gente entender isso a partir da moderação que esses diferentes circuitos fazem um no outro. Então, toda a questão é de equilíbrio. Como disse lá o Siddhartha, é o caminho do meio, é um equilíbrio, é um estado de balance, de equilíbrio entre esses diferentes circuitos, porque todos eles são importantes. Por exemplo, o default, por exemplo, autistas, eles não têm um funcionamento do default, então eles não conseguem entender direito o que se passa na cabeça do outro. Nós, eventualmente, estamos muito refém de sempre querer entender o que está na cabeça do outro. Então a gente precisa, de uma certa forma, equilibrar isso. Então eu botei o título da palestra por último, que eu espero que tenha ficado claro. Então, como ruminar, ou essa questão do mind wandering, pode ser modificado através da meditação, através desses artigos de neurociência. E terminando falando, eu estive no prédio 15, que eu não conhecia, eu vi as notícias do 15 lá, e tem uma sala de meditação lá, né? Isso é muito bacana e tal. E interessante que a gente cruzou em salas de aula, e daí tinham várias salas de aula, tinha uma pessoa até que é conhecida da mídia, dando uma aula, e tu vê que o cara está se esmerando, que é aquelas salas com vidro, né? E a galera tudo no celular, né? E ao mesmo tempo uma sala de meditação na frente. Então esses são os tempos que a gente vive, aonde a gente tem muito estímulo e está muito distratível, e está muito viajando a respeito de questões, por exemplo, de uma postagem do Insta, que a gente sabe o quanto isso está relacionado com adoecimento mental, depressão em adolescentes e tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem o remédio e a cura para isso circulando. Então, como todos os outros tempos, a gente segue um tempo muito interessante para estar vivo. Muito obrigado.